Banca Legale para o cargo de professor, muitas vagas para esse certame. Então estude bastante, estude com o mestre. Qual alternativa preenche de forma correta a lacuna do terceiro parágrafo? Questão contemplando crase ou não. Aqui eu tenho três possibilidades. Eu tenho crase, eu tenho somente o A, eu tenho também o A com H e acento. E ainda tem o A com acento. Você sabe a diferença entre esses As? Muito importante, a ortografia terá também nesta prova. Observe a diferença entre eles. Então aqui eu tenho A ou A. O primeiro ponto e o mais cobrado deles é o A com H e com acento. É um verbo impessoal. Ele será impessoal. O que quer dizer isso? Será flexionado somente na terceira pessoa do singular se estiver com o sentido de existir. Nesta sala há muitos alunos. Nesta sala existem muitos alunos. A, no sentido de existir, ele é impessoal, não irá para o plural. Ele também pode ser usado indicando tempo passado, equivalente a faz. Não o vejo há 2 anos. Não o vejo faz 2 anos. Então, aqui é importante você compreender também outros pontos aqui. Na sala tem muitos alunos, você não pode escrever. Isso aqui é só na linguagem coloquial. O correto é na sala há muitos alunos. Então, está com o sentido de existir, aí você vai se lembrar de que ele é impessoal. E ele pode também ser usado quando puder substituir por faz. Não o vejo há 2 anos. Não o vejo faz 2 anos. O a também ele pode ser o quê, caro concursando? Artigo definido. Observe aqui. A estudante chegou. Artigo aquele que vai concordar com o substantivo em gênero e número. Preposição também. Referi-me a mulheres. Preposição vai ligar as palavras, correto? E ele é usado para indicar tempo futuro. Opa, macete. Você está com o caderno aí? Deixa aqui no chat, fale comigo. Olha, estou com o caderno, estou fazendo a minha anotação digital, não tem problema. Mas aqui é muito importante você anotar, vai fazendo o seu resumo. Ele é usado para indicar tempo futuro. Então, A com H, tempo passado. A sem H, tempo futuro. Daqui a pouco, futuro. E aqui nós temos o A com acento indicativo da crase também, que é a contração da preposição a com artigo definido feminino a. Fui à faculdade ontem. Porque quem vai a algum lugar, mais o a de a faculdade. Aí nós já conseguimos identificar o acento indicativo da crase. E temos o A com H aqui também, que é interjeição. Que vitória fantástica! Que concurso que será concorrido! Então aqui trouxe para você compreender estes As. Aqui interjeição e aqui nós temos crase. Compreendido? O que fica desta tela aqui é a questão do verbo haver no sentido de existir, impessoal. Não vai para o plural. É usado para tempo passado. O A sem H e sem acento para tempo futuro. Agora que você já compreendeu, então precisa observar aqui. Anote aí também. Não existe sujeito preposicionado. Se for sujeito, você não pode usar crase. Não tem sujeito com crase. Então, CNN Rádio, a pesquisadora e uma das responsáveis afirmou. Quem afirmou? A pesquisadora. Então, isso daqui é o sujeito. Então, ela afirmou isso daqui. Ela afirmou que compara o ritmo de desenvolvimento das crianças em questões com nível socioeducacional, físico-motora, entre quem teve aulas presenciais e quem teve ensino remoto por mais tempo. Ok. A pesquisadora afirmou, se afirma alguma coisa a alguém. Então, aqui eu já vi que é a CNN, ok? Com crase ou sem? Daqui a pouco. Então, primeiro ponto. A pesquisadora afirmou que compara, ela afirmou alguma coisa a alguém. Então, aqui nós vamos ter crase. Por quê? Porque quem afirma alguma coisa a alguém. Então, aqui eu tenho a preposição exigida pelo verbo afirmar, mais o artigo definido feminino que vem acompanhando a CNN Rádio. A Rádio CNN, a Rádio Itatiaia, por exemplo, que os mineiros ouvem bastante. Então, aqui nós temos esta situação. Então, aqui a resposta correta é a alternativa A.
Por quê? Porque ela afirmou que compara o ritmo de desenvolvimento das crianças a CNN Rádio. Então, quem afirma alguma coisa a alguém. Eu afirmei que o meu time venceria a Maria, por exemplo. Eu afirmei a Maria que o time venceria. Então, você consegue identificar? Quem afirma alguma coisa a alguém. Então, aqui já vai exigir a preposição a, mais o artigo definido feminino que vem acompanhando a rádio CNN. Então, aqui, a com acento indicativo de crase. Questão que já exige um pouquinho mais de atenção, senão você vem aqui e coloca a CNN Rádio, a pesquisadora e uma das responsáveis. Não, essa pesquisadora afirmou alguma coisa a CNN Rádio. Vamos substituir uma feminina por uma no masculino? Utilize esta prática. Fui à praia, tem crase? Vamos substituir praia por clube. Fui ao clube. Deu ao antes de uma no masculino, terá crase antes de uma no feminino. Se fosse aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui jornal. Eu falaria o quê? A pesquisadora e uma das responsáveis afirmou ao jornal. Então, deu ao antes de uma no masculino, terá crase antes de uma no feminino. Agora a questão contemplando novamente ortografia e, neste caso aqui, o uso dos porquês. Muito importante compreender, não pode errar questão que contemple o uso dos porquês. E na sua prova, para o concurso da SEEMG, pode ser que tenha. Esta daqui é uma questão de nível superior, cargo de professor. Então vamos ver aqui como nós vamos completar, observe aqui. Relativamente ao emprego dos porquês, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que preenche as lacunas correspondentes. Os pesquisadores não mencionaram o porquê. Você sabe a diferença entre os porquês? Observe. Então, porquê junto, separado, com acento, quando eu uso cada um deles? Então, vamos já identificar aqui. O primeiro que eu trago é o porquê junto e sem acento. É aquele de conjunção, que seja ela causal ou que traga uma ideia de explicação. Ah, mestre, é o porquê de resposta? Correto, observe, choveu porque a rua está molhada. Então, sempre que for uma conjunção que trouxer essa ideia de causa ou de explicação, você já sabe, porque junto e sem acento. Este daqui é o mais fácil deles, porque junto e com acento é quando ele for um substantivo, é a forma substantivada. Substantivo não é aquilo que vem precedido de artigo, pronome ou numeral. Então, para eu usar o porquê junto e com acento, tem de ter um artigo, pronome ou numeral. Por quê? Ele será um substantivo. Não sei o porquê, observe o artigo. O porquê da rua estar molhada. Show de bola, então, substantivado. Até aqui está fácil. Porquê? Agora nós temos separado e com acento. É aquele usado no final das frases. Você não passou o porquê. Então, final de frase, interrogativa, eu uso o quê? O porquê separado e com acento. Agora, este daqui é aquele utilizado lá no início das frases interrogativas. Por que você não passou? Porque separado e com acento. Até aqui está tudo ok, não é isso? Olha aqui, usado nas frases interrogativas diretas ou indiretas. Porque ele não passou no concurso. Então, você observa, início de pergunta, por que separado e sem acento. Agora, o que as bancas mais cobram? Este outro significado, essa outra possibilidade de escrever o porquê. Essa grafia também será utilizada quando puder ser substituída por porquê, razão, por qual e suas variações, né? Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Este é o caminho por que passei. Este é o caminho pelo qual passei. Então, memorize isso daqui. Dentro dos porquês, o que as bancas mais cobram é isso daqui. Este porquê separado sem acento, quando puder ser substituído. Porquê, razão, pelos quais, pelas quais. Se eu disser, por exemplo, não sei por que ela chora. Então, não sei por que razão ela chora, separado e sem acento. Este é o caminho pelo qual passei. Desconheço os motivos por que brigam. Desconheço os motivos pelos quais brigam. Importantíssimo, porque separado e sem acento. Pode ser substituído por que razão, por que motivo, pelo qual, pelas quais, por qual. Então, aqui você já vai compreender. Então, muita atenção e não erre mais.
Os pesquisadores não mencionaram. Se vem precedido de artigo, será o quê? O porquê substantivado, porquê junto e com acento. Não mencionaram o porquê. Então, pode ser substituído por motivo, causa, eu vou usar o porquê junto. Vem precedido de artigo, é o porquê substantivado. Então, eu já vi que neste caso é porquê junto e com acento. Vou à conferência porque quero aprender mais sobre os últimos avanços. Vou à conferência pois quero. Olha aqui, pode substituir por pois, porque junto e sem acento, como aparece aqui. Observe, vou à conferência porque vem com o sentido de explicar ou trazendo a causa de alguma coisa, é porque junto e sem acento. Neste caso, é uma conjunção. Conseguiu gabaritar esta?